Pois é, meus amigos, a Selic acabou de subir novamente do patamar de 14,25 para 14,75. Essa é a maior taxa desde a época do governo Dilma, onde ela chegou a 14,25, ou seja, passamos da época Dilma. E aí vale lembrar que da última vez que a taxa chegou num nível tão alto, o país enfrentou uma baita crise. Foi a maior crise que o país já enfrentou sem estar passando por uma guerra ou por uma pandemia. E olhando o cenário atual, parece que a história ela não se repete, mas ela rima a muitas coisas similares. Por isso, nesse vídeo eu vou dividir o conteúdo em 3 partes. Primeiro, te mostrar como é que a gente chegou até aqui, esse ciclo de alta da Selic, pegando um pouco da história, né, mostrando como a gente tem uma taxa de juros alta estruturalmente. Depois vamos olhar para o retrovisor e comparar o momento atual com o final do governo Dilma, aquela época antes da transição para o governo Temer, quando o mercado começou a decolar. E por fim, mostrar como essa talvez seja uma grande oportunidade, talvez a maior da década. Mas infelizmente muita gente vai deixar passar a oportunidade porque está olhando para outro local. Então se você não quer deixar passar, acompanhe o vídeo até o final. Começando com a parte sobre como chegamos até aqui, se você olha em qualquer ranking de juros reais, aqueles que já descontam a inflação, o Brasil costuma figurar no topo, na primeira, na segunda posição, depende de quais países eles colocam lá, mas o fato é que a gente tem uma taxa de juros gigantesca. Só que comparar nossa economia diretamente com a de países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos ou Japão, é meio injusto, porque afinal de contas lá eles operam com uma inflação estruturalmente mais baixa, eles têm instituições muito mais confiáveis, a moeda deles é mais forte do que a nossa, e justamente por isso conseguem manter taxas de juros mais baixas por mais tempo, já que eles têm confiança internacional para isso. Já aqui no Brasil, a situação é totalmente oposta. Se a gente volta em épocas anteriores ao Plano Real, então, foi maluquice. Vamos lembrar que o real é a nossa 10ª tentativa de moeda, que já tivemos episódios hiperinflacionários aqui, sem estar passando por uma guerra. Porque uma coisa é um Japão ter uma hiperinflação após a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa é o Brasil, que não passou por guerra na década de 80 e teve uma inflação acumulada de trilhão. Fora isso, nós somos muito mais instáveis do ponto de vista político. Já fomos monarquia, aí teve um golpe e virou república, mas depois teve ditadura. A redemocratização é recente. Mesmo assim, se você pega após a redemocratização, já tivemos vários presidentes presos, como foi o caso do presidente atual, o Lula. Mas vamos lembrar que o Temer foi preso também por um curto período de tempo. O Collor, que lá atrás ia tomar o impeachment para não ser empichado, ele renunciou. Agora tá preso também. Talvez a mesma coisa aconteça com o Bolsonaro. De modo que você pode ver que a nossa taxa de juros ela não depende só de Banco Central. O Banco Central não tem o poder mágico para falar simplesmente, vou baixar a taxa de juros. Veja que não é assim. Há condições estruturais que fazem com que a nossa taxa de juros ela tem que ser mais alta comparada a outros países, porque do contrário ninguém presta dinheiro para o Brasil. E se você acha a taxa de hoje alta, e ela de fato é alta para essa época recente, mas voltando ao passado, quando você olha aquele período final dos anos 90, onde estava saindo aquela âncora de real e dólar 1 para 1, para segurar o dólar naquele patamar, nós chegamos a ter taxa de juros de 45%. Avançando um pouco mais, em 2002, não faz tanto tempo assim, a nossa taxa Selic foi para 26,5% devido à incerteza eleitoral. Nos anos seguintes, com mais estabilidade,